Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar sistematicamente a Bíblia Sagrada. O canal Vigia das Pessoas se orgulha humildemente de poder ter apresentado a você o comentário da Bíblia inteira. Está aí, são mais de 700 vídeos. Pode entrar, aproveita, a classe é sua. A classe VIP, esse ano, ela vai apresentar o estudo bíblico diário. E a gente usa esse livro de estudos aqui. É a lição da escola sabatina que os adventistas estudam e apresentam em suas congregações toda manhã de sábado. O tema geral desse trimestre, que vai de janeiro a março, é o amor e a justiça de Deus. Hoje, segunda-feira 30, última segunda-feira do ano, segunda-feira que vem já será 25. O título é Amor Não Correspondido. Você sabe o que é amor não correspondido? Deus sabe. Eu tenho um propósito de maratonar a Bíblia. O ano passado eu tive a audição da Bíblia, fiz a audição da Bíblia, ouvi a Bíblia em 19 dias. Sim, foi uma bela maratona. Essa é a manhã barulhenta, são 3 horas e pouco, mas passa carros, passa motos. Mas o importante é que estamos aqui, juntos, para levar a palavra de Deus. Então eu já ouvi Antonte, eu ouvi Gênesis. Sabe, quando você senta assim, fala, agora eu vou ouvir a Bíblia. Porque bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia bíblica. Então eu ouvi Gênesis Antonte e ontem eu ouvi Êxodo. E hoje nós vamos ouvir, com a graça do Senhor, o Vigia das Pessoas, Levítico. E Gênesis, ele mostra o amor não correspondido do povo a Deus. A começar pelo primeiro casal. Deus amou o mundo, mas o mundo não entendeu que amor era esse. O primeiro casal pecou, seu primeiro filho pecou, o mundo antediluviano pecou, e Deus sempre fala, você pecou, mas eu tenho minha aliança. Deus fez uma aliança com seu povo. E sempre que o povo pecava, Deus renovava a aliança. Então, hoje nós vivemos em nova aliança com Deus.
mas ela é nova da nossa parte, porque Deus nunca quebrou a aliança que fez conosco. Deus nunca quebrou a aliança que fez com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E hoje nós vamos continuar falando sobre como é esse amor não correspondido de Deus para conosco. Vamos imaginar, Deus é como um namorado. Ele vê, aconteceu comigo na infância. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Aí tive a primeira flechada no coração. A menina era tão bonita que eu olhava assim, eu ficava parado. E pensando. Interessante que um dia ela veio a mim e disse que também estava apaixonada por mim. Imagina, crianças apaixonadas. E aí saía faísca daquele relacionamento. Mas não demorou muito e a minha paixão estava apaixonada por outro. Eu não fiz como Deus, não. Deixei para lá e acabou. Nós vamos perceber hoje que a relação de Deus com o povo de Israel e, consequentemente, a relação de Deus conosco, ela é uma relação meio desigual. Deus fez uma aliança com seu povo aceitou a aliança, mas seu povo está sempre quebrando a aliança. É por isso que Jesus fala, eu proponho uma nova aliança. É uma nova aliança porque Deus está restaurando a antiga. Porque o homem, desde os primórdios, sempre quebra. Por exemplo, Deus fez a aliança no Sinai. Deus subiu, Deus entregou ao homem a sua grande, o grande acordo da aliança, a lei de Deus. Esse são os termos da aliança. Só que quando eles estavam descendo do monte, eles ouviram alarido no acampamento. Chegou lá, o povo tinha quebrado a aliança. Isso irou Moisés. Deus até falou para Moisés, Moisés, não vai ter jeito não, esse povo não vai ter jeito, vamos acabar por aqui, eu vou começar de novo e farei de você uma grande nação. Moisés falou, não, Senhor, como é que o Senhor vai... Como é que vai ser esse povo saiu do Egito com alarido, agora o Senhor vai destruí-lo aqui no deserto? O que vão falar do Senhor? E aí Deus fala, tá bom, eu vou dar uma chance. E aí Deus renova a aliança, ele faz outras tábuas e entrega para Moisés, que leva ao povo. E o povo fala, nós seremos fiéis. Mas sempre o povo está negando essa aliança. Por isso Deus está sempre fazendo nova aliança. Então a aliança é nova, porque Deus a renova conosco a cada dia. Mas a aliança é a mesma.
Precisamos viver nos termos que Deus nos propôs. O livro de Cantares é maravilhoso, porque ele mostra essa aliança de Deus com o seu povo na prática. Ele mostra ali no romance do rei Salomão e a Sulamita, como é gostoso o relacionamento que Deus quer com seu povo, não é? Ele quer que a beleza do relacionamento seu com seu povo seja semelhante à beleza de um matrimônio e o amor deve representar o amor de Deus. Por isso que Jesus disse que não há divórcio. Só existe divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mesmo o povo traindo a Deus, Deus ainda continua na relação. Ele fala, não, vamos continuar, vamos. Entende? Mas, conhecendo a dureza do nosso coração, não foi permitido o divórcio em casos de adultério. Mas Deus mostra na experiência de Oséias que o amor ele não tem limite. O amor tem que persistir no relacionamento, ainda que ele não seja correspondido. Tem um verso popular que diz, eu não vou gostar de quem não gosta de mim. É verdade. Você não vai ficar dando murro em ponta de faca. Agora, essa palavra ela não pode ser repetida no tocante ao amor. Eu não vou amar quem não me ama. Essa frase não tem sentido. Porque a lei de Deus é justamente essa. Ame quem não te ama. Ame os seus inimigos. Se você tem que amar o seu inimigo, muito mais o seu cônjuge. Independentemente se vai haver correspondência ou não. A obrigação do céu é ame. Ah, mas ela foi infiel. Ame. Ah, ele me maltratou. Ame. É, meu amigo. O amor é coisa fina. O amor é prova de fidelidade. Tanto para com Deus, como para o cônjuge. Na lição de hoje vamos ver sobre o amor não correspondido. O pano de fundo para ilustrar a história é a história de Oséias. Oséias estava numa boa, e aí Deus chega para ele e fala assim, Oséias, vem cá, você quer casar, meu filho? Quero, Senhor. Ele fala, vai lá, na casa de prostituição, pega aquela mulher, prostituta, e casa com ela.
Esses dias saiu até um escândalo, esses dias, faz tempo. Um pastorzinho ignorante, lendo essa passagem, eu quero crer que seja por ignorância. Não quero crer que ele estava de olho na mulher do irmãozinho da igreja. Mas ele chegou um dia e falou assim, ó, nós temos que ficar junto. A mulher falou, por quê, pastor? Porque o texto bíblico fala, vá e prostitua com ela. E o texto não fala isso, o texto fala, vá a mulher prostituta. Só que o tiozinho não sabia ler, se confundiu e se aproveitou e tomou a mulher do membro da igreja. Nem sei como acabou essa história. Mas o texto bíblico diz, Oséias, vá, case com essa mulher prostituta. E ele casou, teve 2 filhos e depois nós vamos contar essa história com mais detalhes, mas hoje não dá tempo. E a mulher, depois de ter tido filhos, ela sentiu saudade do prostíbulo e voltou para lá. Deus disse a Oséias, vai Oséias, pega de novo. Ele foi lá, chorou aos pés. E a esposa voltou. Esse casamento, a história do casamento de Oséias, ela é uma ilustração viva, poderosa, da história do casamento de Deus com sua igreja, de Deus com o povo de Israel. Um dos exemplos mais marcantes de amor, do amor de Deus pela humanidade decaída, é encontrada na história de Oséias. Oséias e sua esposa infiel deviam servir como exemplos vivos do amor de Deus por seu povo. Apesar da infidelidade e da prostituição espiritual de Israel, essa é uma história do amor generoso de Deus, concedido a quem não merece. Hoje, a igreja de Deus está se comportando como uma prostituta diante do marido. Ela é infiel. A igreja, volta e meia, se volta para o mundo. Deus nos oferece amor eterno, amor pleno, mas nós preferimos migalhas do mundo. Apesar da fidelidade de Deus, o povo se rebelou contra ele repetidas vezes. E a primeira vez foi quando Moisés levou a tábua a eles. O povo já estava se prostituindo espiritualmente. Fizeram um ajuntamento de joias. E quando Moisés perguntou para o seu irmão Arão, como é que você fez isso? Arão, para se justificar, disse, Moisés, você conhece esse povo, sabe que esse povo é de dura serviço. Quando você subiu e ficou lá 40 dias, o povo disse, esse tal de Moisés que nos tirou do Egito deve ter morrido na montanha. Faça para nós um bezerro de ouro para que possamos adorar. Ah, então eu, com medo do povo, Arão safadinho, falei, tragam as suas coisas. E eles trouxeram joias e braceletes. Eu peguei tudo, joguei no forno e saiu esse bezerro. Ainda quis atribuir à criação do bezerro um milagre. Foi Deus que fez, porque foi um milagre. Moisés falou assim, você fez muito mal. Esse povo não merecia tanta maldade sua. Inclusive Moisés faz um desafio. Quem é que está comigo nessa luta contra o pecado? A tribo de Levi se apresentou e falou, nós estamos.
É por isso que os levitas, eles foram ungidos como sacerdotes. Então a eles cabia as coisas sagradas. E naquele dia mataram, entre pais, filhos, parentes, acho que mais de 2.000 pessoas. Apesar da fidelidade de Deus, o povo se rebelou contra ele repetidas vezes. Por isso, as Escrituras descrevem repetidamente o Senhor como um parceiro cheio de amor não correspondido e traído pelo cônjuge. Ele sempre amou seu povo de maneira perfeita e fiel, mas muitas vezes eles o desprezaram. Então aqui quando falar eles, vamos nos colocar, Deus sempre amou a sua igreja amada, mas por vezes nós, como igreja, e por vezes individualmente, nós nos viramos as costas para Deus. Nós abandonamos Deus. E ele diz: eu com benignidade eterna atraí vocês. Mas os humanos, o povo de Israel e nós hoje, preferimos adorar outros deuses. Isso o entristecia, parecendo romper o relacionamento de forma quase irreparável. Sempre que você se dispõe a quebrar a aliança que Deus fez com você, você está entristecendo Deus de modo quase que irreparável. A aliança de Deus não é outra, é a aliança do Sinai. Jesus disse: eu proponho nova aliança, mas a nova aliança é a mesma aliança. É a aliança de fidelidade ao que o povo jurou que obedeceria, a sua lei de Deus, a santa lei de Deus. Essa é a aliança que está sendo quebrada toda tarde e manhã por nós. A aliança do Sinai foi uma belíssima aliança. A aliança do Sinai, ela mostrou que o povo, apesar de rebelde, apesar de dura cerviz, o povo se voltou para Deus, o povo queria adorar a Deus. Eu quero fazer o bem, como Paulo disse, e eu não consigo. Então nós temos que ter essa memória conosco. Não há nada bom em nós. Por quê? O povo de Israel teve uma atitude louvável. Quando o tabernáculo foi construído, eles colheram mais de 6.000 quilos de metais preciosos. 1.000 quilos de ouro, 3.000 quilos de pratas e 2.000 quilos de cobre. A arrecadação foi tão intensa que os ourives tiveram que falar: Moisés, tem muita coisa, diga ao povo, não precisa mais. Aí Moisés subiu na montanha e gritou em alto e bom som. Eu queria ouvir os pregadores modernos hoje falarem isso. Gente, disse Moisés, para de trazer coisas, para de trazer ofertas para a casa do Senhor. E o povo parou. Hoje a gente se vê sempre falando mais. Quando futuramente o templo foi construído, o povo dava com generosidade. Só o rei Davi, de seus próprios particulares cofres, deu 1K
em ouro. 1K de toneladas em ouro. 1.000 quilos. Como é que é? 100.000 quilos de ouro. Isso quase não entra na minha cabeça pequena. Após repetidos atos de rebeldia do povo, Deus declarou: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade. Oséias 14:4. A expressão com generosidade ou de boa vontade é uma tradução da palavra hebraica nedabá, que indica aquilo que é oferecido voluntariamente. Essa é a mesma palavra usada para descrever as ofertas voluntárias apresentadas nos rituais do santuário. Nedabá é generosidade. Quando você faz uma oferta a Deus, isso é nedabá. Deus nos ama com generosidade. Então nós temos que retribuir a Deus com nedabá, generosidade. Em Oséias e em outras narrativas bíblicas, Deus demonstra comprometimento e compaixão para com seu povo. Embora os israelitas repetidamente tenham se voltado para outros amantes, espiritualmente falando, aparentemente rompendo o relacionamento da aliança de maneira irreparável, Deus, por sua própria vontade, continua a conceder-lhes seu amor. O povo não merecia o amor de Deus, nós não merecemos. Mas Deus, baseado em sua aliança eterna, Ele renova a aliança conosco a cada dia, a cada manhã. São 3 horas da manhã, eu gosto de acordar cedo, porque eu acho que a beleza do amor de Deus na madrugada é magnífica. Eles, o povo, o rejeitaram, perdendo o direito legítimo a esse amor. Ou seja, nós não temos o direito ao céu, nós não temos o direito ao amor de Deus. Quem tem o direito é Jesus. Deus nos ama gratuitamente, apesar da nossa safadagem. Ainda assim, o Senhor continuou a amá-los voluntariamente, sem qualquer compulsão moral ou alguma influência externa. Em Oséias 14 e em outras passagens, as Escrituras revelam o generoso amor de Deus. Generoso, como é que é? Nedabá. Deus é generoso, Deus é nedabá. Deus nos ama gratuitamente. Muitos ainda hoje veem Deus como juiz severo. Contudo, Oséias mostra o Senhor sendo traído pelo seu cônjuge, pela sua igreja. A ideia do amor não correspondido ajuda você a perceber Deus de modo diferente? A história de Oséias ilustrando o relacionamento de Deus com o seu povo faz você pensar diferente? Faz você parar de acreditar que Deus é um juiz severo que está lá em cima sentado com o chicote na mão, pronto para ver os erros aqui da terra e nos chicotear? É o diabo que quer que você pense assim, porque Deus é bondoso, Deus é amoroso o tempo todo. A ideia de amor não correspondido ajuda você a perceber Deus de modo diferente? Isso influencia sua percepção do seu relacionamento com Ele?
Quando você sentir tentado a acusar Deus das desgraças, das mazelas humanas, medite na história de Oséias e perceba que Deus está sempre amando, Deus está sempre se nos oferecendo a nós, Nedabá. É nós que viramos as costas como a prostituta esposa de Oséias, a ponto que ele tem que se humilhar. Ele ia lá na casa da Luz Vermelha, antigamente era chamada de Zona de Baixo Meretrício. Ele gritava assim, não lembro como é que é o nome da esposa dele. Ele gritava: ô esposa amada, vem, vamos para casa, meu bem. E aí o povo fazendo chacota. Olha lá o gaiudo. Ele falava: vem, vamos para casa, nossos filhos estão nos esperando. E a esposa gritava de lá: eu não quero mais você. Você não percebeu ainda? Agora eu quero esses homens aqui, eles estão me pagando. E às vezes nem pagando, eles estavam indo de graça. Aí ele fala: vem, meu bem, eu te amo, eu te perdoo, vamos para casa. E aí, de tanto insistir, ela descia e ia com ele. E o povo gritando: gaiudo, corno manso. E ele chegava em casa, ele continuava amando aquela esposa. Eu não sei, mas ela deve ter feito isso, abandonado ele várias vezes. Assim como o povo de Israel abandonou a Deus várias vezes. E os demônios ficam gritando assim para Deus: o Senhor, oh Deus, perdoa, é gaiudo, porque o seu povo está se prostituindo com outros deuses, o seu povo está adorando Tamuz, o seu povo está adorando o sol, o seu povo está adorando ídolos de pau, pedra, madeira. E Deus, com lágrimas nos olhos, diz: mas eu o amo, com generosidade eterna eu te atraí, com Nedabá. Nedabá. Deus nos ama de graça. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o sangue jorrado na cruz é Nedabá por você. A generosidade do Criador. Ele poderia virar as costas para nós e fazer outro 8 bilhões de pessoas. Mas ele não quer, ele quer você, assim como Oséias queria aquela mulher. Deus quer essa mulher, a sua igreja. Deus quer Israel, apesar de Israel ter virado as costas, ainda ele quer. Deus quer o novo Israel é a igreja de Deus hoje na terra. Apesar de nós virarmos as costas a ele, ele nos quer. Ele fala: eu tenho Nedabá por você, eu tenho generosidade, eu tenho amor eterno. O amor de Deus, ele é incondicional, não importa o que você faça, Deus vai continuar te amando e te chamando: volte para casa. Lembra do pródigo? Apesar que o pródigo, eu tenho ouvido alguns falar, pródigo foi o pai, porque o pai ficou esperando. O moleque safado foi, gastou todo o seu dinheiro e voltou todo emporcalhado. Literalmente, ele comia as bolotas que eram jogadas para os porcos. Mas o pai o amou com Nedabá, com generosidade. Quando ele avistou o filho, correu, lançou-se aos pés do filho, beijou, deu-lhe um anel, deu-lhe uma roupa.
dizendo: filho, não importa o que você fez ou deixou de fazer, eu o amo, Nedabá, generosamente. Para encerrar, vamos relembrar os textos que a gente tem que ler durante toda essa semana. Êxodo 33, 15 20 a 22. Oséias 14, 1 a 4. Apocalipse 4, 11. João 17 a 24. Mateus 1. Mateus 22, 1 ao 14. João 10, 17 e 18. Nós estamos vendo essa semana que Deus tem um amor Nedabá por nós. Um amor generoso, comparado ao amor que Oséias tinha por sua esposa, apesar dela prostituta, porque nós fomos tirados. Deus até comenta em vários escritos: vocês não têm nada de especial, vocês eram um povinho ordinário, falando para o povo de Israel. Vocês foram tirados lá da terra de Ur, da terra do Egito. Eu escolhi vocês, eu transformei vocês em meu povo para amar Nedabá, para amar generosamente meu irmão, que cai a nossa ficha, que passemos a amar a Deus de modo generoso, de modo Nedabá, que passemos a amar os nossos cônjuges com Nedabá, porque só assim o mundo poderá ser mudado. O amor Nedabá de Deus por nós é que permite a nossa transformação. O ano está acabando. Na verdade, nós já estamos aqui nas lições do ano novo. Mas hoje, 30 de dezembro, última segunda-feira do ano, gente, é uma data propícia para nos apegarmos a Deus de modo Nedabá, de modo generoso, de modo incondicional, porque é assim que Deus nos ama. Continue estudando a sua palavra. Se você não quer ler, tem dificuldade, eu já estou com dificuldade de leitura. Mas graças a Deus, Deus inspirou aí aquele magnífico Cid Moreira, e ele gravou a Bíblia. E eu estou ouvindo de novo. Estou maratonando a Bíblia. Aconselho que você faça o mesmo. Porque quando você ouve a Bíblia e ouve de novo, e ouve de novo, e ouve de novo, os conceitos bíblicos vão ficar inculcados em você, de modo a fazer parte da sua vida. A Bíblia Sagrada tem o poder transformador. Ela nos transforma de homens egoístas em Nedabá, homens generosos. Não há nada bom em nós, mas é o amor de Deus apresentado na sua palavra que nos transforma. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.